Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. A paz de Jesus para todos vocês, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso porque se Ele não cuidasse da gente, se Ele não cuidasse de mim, não cuidasse de você, não cuidasse da sua família, não cuidasse da minha família, nós não estaríamos mais aqui. Essa é a verdade. Nós não estaríamos mais aqui, não. Se não fosse a mão do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor. Aleluia. Eu quero ler uma palavra para você aqui no livro de Salmo. Louvado seja Deus, lembrando aos irmãos que os propósitos continuam, amém, irmãos? Os propósitos continuam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, irmãos, começa a entrar ligação aqui, aí atrapalha todo o vídeo. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero ler uma palavra para você aqui do Salmo 119. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é bom. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, aleluia, nem vivos nós estaríamos mais. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eu quero ler aqui em Salmo. Aleluia, glória a Deus. Estou procurando aqui a palavra. Aleluia. No Salmo 119. Salmo 119. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Salmo 119, 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa, livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus preceitos. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são renovadas todas as manhãs. E as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos na sua ira. Aleluia. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus muitos juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Aleluia. Glória a Jesus. Vi os transgressores que me afligem, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Amém, meus irmãos? Então, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos, do diabo não ter conseguido destruir a mim, a você, a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. São as misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus que renova-se a cada manhã, que respiramos. É a misericórdia de Deus se manifestando para conosco. Porque muitos deitam e não levantam mais. Então, meu irmão, minha irmã, seja grato. Seja grato a Deus por tudo. Em tudo dai graça.
Seja grato a Deus por tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu passo aqui para contar uma visão. Deus me deu uma visão. Aleluia, glória a Deus. Deus me deu uma visão muito clara. Alguns dias atrás, o Senhor me deu uma visão na madrugada. E eu vi naquela visão, era um exército. Era um exército de soldados. Sabe, quando a gente vê o batalhão, aqueles soldados tudo uniformizados, todos bem, né, todo aparelhado, com aquelas vestimentas de soldado, tipo como se vai para a guerra. Na visão, irmãos, eu via muitos, era uma fileira de soldados. Mas o que me chamou a atenção nesta visão é que todos aqueles soldados tinham sobre os seus ombros uma pá. Era inúmeros. Os sapatos daqueles soldados eram iguais, o uniforme era igual, o cabelo daquele soldado era igual, todos iguais. Era tudo igual. E quando eu olho no ombro daquele soldado, todos aqueles soldados, eram muitos. Era uma fileira enorme de soldados. Todos eles tinham uma pá na mão. Uma pá, sabe pá? Uma pá quando os pedreiros usam, né, para pegar areia, para pegar cimento. Uma pá. Acho que todo mundo sabe o que é uma pá. Eu falei, nossa. Eu fiquei meditando, irmãos, naquela visão. Deus me mostrou aquele campo. E eu olhava assim aquele campo, e de repente daquele campo começava a surgir. Eram duas fileiras de soldados. E eles vinham vindo. E eles vinham, irmãos, assim, em passos apressados. Eles não vinham lento, devagarinho, não. Eles vinham uns passos, eram soldados que vinham em passos apressados. Dava para ouvir quando eles pisavam assim, sabe? Quando eles faziam aquele, sabe, pisando todo mundo igual assim. Irmãos, eu fiquei, Senhor, mas que visão é esta, Jesus? Eu falei, Senhor, é para me falar essa visão, Senhor? E o que o Senhor quer dizer com essa visão? O que o Senhor quer passar para mim passar para o povo? O que significa essa visão? Esses soldados com uma pá. E o interessante, irmão, é que a pá, todas estavam de um lado só. Não era um do lado esquerdo, outro do lado direito. Não, todos eles tinham uma pá na mão. Todas as pás eram iguais. E todas elas estavam do mesmo lado. Impressionante essa visão, irmão. Fiquei vários dias com essa visão na cabeça. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo falar? Falei, Senhor, é para me falar? Aí o Senhor me trouxe na minha mente, trouxe na minha memória, da palavra dele que está escrito sobre a pá. E eu vou ler para você. Eu demorei para achar, irmãos. Demorei para achar, mas eu achei. São Mateus 3. São Mateus 3. Abre a Bíblia aí para conferir comigo. São Mateus 3. E nós vamos ler junto a palavra. São Mateus 3. Eu vou ler só o versículo 12. Aqui nos fala de João Batista. São Mateus 3 fala de João Batista.
Mas eu vou ler o último versículo, o versículo 12. Deus está tocando no meu coração para ler a palavra toda, tá, irmãos? Então vamos fazer aquilo que o Espírito de Deus está tocando. Vamos ler a palavra toda. São Mateus 3. Naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia. Confere comigo aí, tá? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É uma pergunta. Produzi vós, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Aleluia, glória a Deus. É a palavra. Eu tive essa visão, irmãos. Eu tive essa visão. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo falar comigo, Deus? Muitos soldados aparelhados, todos eles com uma pá nos seus ombros. E eu fiquei a meditar nessa visão por alguns dias, até que Deus me confirmou dentro da palavra. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo, que nunca se apagará. Então, irmãos, diante dessa visão que o Senhor me deu, aleluia, aqui está a palavra de Deus. É Deus dizendo assim: minha serva prega, minha serva fala, que é chegado a hora, é chegado o momento, aleluia, de haver a separação entre o joio e o trigo. Deus vai limpar a sua eira, ou seja, Deus vai fazer uma limpeza nas igrejas, sabe? Esses soldados que eu via na visão nada mais é do que anjos enviados por Deus com a ferramenta certa na sua mão. Porque aonde que a gente usa uma pá? Para que a gente usa uma pá? A pá, ela tem algumas funções para um trabalhador. A pá, ela junta, ela recolhe, ela leva, ela tira. Então, o Senhor me mostrou essa visão e depois eu comecei a entender que Deus estava falando para mim: prega, minha serva, fala,
que já está chegando a hora. Os meus anjos já estão aparelhados, já estão preparados, só para o Senhor da ordem. Desce. Irmãos, eu senti muito forte que essa limpeza, essa eira, que a Bíblia está dizendo aqui, ó, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Irmãos, está chegando a hora de Deus fazer a separação do joio e do trigo. Tá chegando a hora de Deus fazer a separação, tirar o joio do meio do trigo. Porque as igrejas estão cheias de joios. Os ministérios estão cheios de joios. Pessoas que não fazem nada para agradar a Deus e ainda atrapalha aqueles que procuram fazer. É joio, erva daninha. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo no meio da igreja, e vai crescendo entre os cristãos, a erva daninha. Aquela erva, aquele mato que não serve para nada, a não ser para ser queimado. É o que a Bíblia está dizendo aqui, é o que Deus falou para mim na visão. Os anjos já estão preparados para fazer a limpeza. A limpeza, e essa limpeza vai começar dentro das igrejas. Eu posso ver pelos olhos da fé, espiritualmente falando, que vai começar a morrer muita gente que diz que é servo, que é serva, que é crente, que é isso, que é aquilo. Porque são joios que estão atrapalhando a obra. São pessoas que conhecem a Bíblia, mas atrapalha a obra. Jesus falou para os discípulos: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quantas pessoas, ao invés de ajuntar, ao invés de unir para orar, para buscar, para jejuar, para fazer propósito, não, ele espalha. Ela espalha. Então Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. E é o que está falando aqui essa palavra. Em sua mão tem a pá. Aqui João pregava, antes de João batizar aquelas pessoas. Então veio ali os fariseus, os saduceus. Eles vieram para ouvir o discurso de João, o que João estava falando, o que João estava fazendo, batizando aquele povo. João veio, nascido de Maria, para preparar o caminho do Senhor, para preparar o caminho de Jesus, por onde Jesus iria passar. O próprio João batizou o próprio Jesus. Então os saduceus, fariseus chegaram ali para observar. Os saduceus, fariseus chegaram ali para colher informações, para levar para aqueles homens que eram contra a palavra de Deus. Eles vieram ali apenas para observar, apenas para colher informações, para levar para os outros lá que era contra o batismo de João e contra Jesus. Quem comigo não ajunta, espalha. Então aqueles fariseus, aqueles homens, ficaram dizendo entre eles: mas como é que quem é ele para batizar? Quem é ele para batizar para arrependimento de pecado? Quem é ele? João disse: eu vos batizo para arrependimento dos vossos pecados. Eu vos batizo com água, mas após mim vai vir um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, havendo arrependimento. Porque pela palavra, irmãos, o Senhor não pode batizar uma pessoa com o Espírito Santo
se ela não se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, da sua idolatria, dos seus costumes, das suas coisas imorais. Não tem como, porque não existe comunhão entre as trevas e a luz. Ou você é luz, ou você é trevas. Não dá certo. Então, João falou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que eu não sou digno nem de levar o seu chinelo, nem de levar as suas alparcas. Porque ele é muito, 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 muito mais poderoso que eu. E ele sim vos batizará com o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo, presta atenção. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, mas você precisa largar certas coisas do mundo. Você precisa largar certas manias, certos caprichos. Tem coisa que não é nem vício, é um capricho que a pessoa tem. Uma mania. E isso, às vezes, está impedindo de você receber o Espírito Santo. Né? Outros têm realmente vícios. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que abandonar o vício. Porque João batizou para arrependimento. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não tem como Jesus batizar uma pessoa, seja ela lá quem for, se a pessoa continua no vício. Seja qual for o vício. Não tem como. Você quer ser usado por Deus, você quer ser um vaso na mão de Deus, você quer ser uma bênção na mão de Deus, tem que renunciar às coisas erradas. Tem que renunciar o vício. Não importa qual seja ele. Quer receber o dom do Espírito Santo? Renuncie a essas coisas. Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. E aqui ele disse, essa visão que ele me deu, é como ele dizendo assim: filha, prega que está chegando a hora dos meus anjos descerem na terra, já com a ferramenta certa, para limpar a eira. Para limpar a eira. O que é eira, espiritualmente falando? Eira é a minha vida, é a tua vida. Ele não vem para limpar o mundo. Esses anjos que Deus me mostrou... Perdão, irmão, está passando um barulho aqui agora. Um caminhão. Esses anjos que Deus me mostrou, aleluia, eles não vêm para limpar o mundo. Que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está se preparando para o fogo. É o que está dizendo aqui, ó. Que toda raiz que produz bom fruto, aleluia. 10. Também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, essa eira que a Bíblia está se referindo aqui, é a minha vida, é a tua vida, é a vida do povo de Deus, não é o mundo. Não. Essa árvore que a Bíblia está dizendo aqui, é a minha vida. Deus, ele vem procurar fruto em mim. Quando esses anjos descer, a ordem de Deus, a mandado do Senhor, ele vai procurar fruto em mim. E aí, Carmelita, tem fruto para apresentar para o Criador? Tem alguma coisa de útil para apresentar para ele? Chegou a hora do acerto de conta. Vai separar o trigo do joio. E aí, o que nós vamos apresentar para ele? Porque toda árvore, pois, que não produz bom fruto, bom, tem que ser bom. Tem muito crente aí apresentando um fruto estragado para Deus. Faz as coisas de Deus de qualquer jeito. Fruto estragado. Deus não aceita, não. O fruto da árvore tem que ser bom. Fruto digno, de boa aceitação. Agradável a ele. Então o anjo vai vir e ele vai pedir.
Ele vai separar. Irmãos, eu sinto fortemente no meu coração que essa limpeza vai começar a partir de agora nas igrejas. Os anjos vão descer para fazer uma limpeza nos púlpitos das igrejas. Porque é muito pecado em cima dos altares das igrejas. E o pior é que essas pessoas se denominam vasos, se denominam obreiros e obreiras aprovados. Pior que só Deus sabe. A limpeza vai começar. E essa limpeza nesta era é os ministérios na terra. Você pode ter certeza disso que Deus me passou, que vai ser dessa maneira. Vai ser a limpeza que Deus vai fazer nos ministérios na terra. Porque tem ministério na terra que dá nojo. Dá nojo. Se dá nojo em mim, na gente que é de carne, que é humano, que é de carne, imagine no Espírito Santo de Deus. Imagine, é como diz lá em Apocalipse: oxalá que foras frio, porque és morno, porque nem é e nem deixa de ser, vomitar-te-ei da minha boca para fora. E é os púlpitos das igrejas, as igrejas, os ministérios, está cheio de crente morno. Crente morno. O crente morno, ele faz tudo pela metade. Ele não completa nada. Ele nunca faz nada completo para Deus. O crente morno, olha, estraga os outros. É joio. O crente morno é joio, não é trigo. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, aleluia, vai fazer a limpeza na sua era. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro e queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. Irmãos, tem muito crente fogo de palha por aí. Deus é Pai. Tem muito crente que é fogo de palha, é puro fogo de palha. Na igreja é uma coisa, fora dela é outra. Dentro da igreja, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Fora, é só Jesus. Então, o Senhor me deu essa visão. Eu falei, Senhor, eu confesso, irmãos, que eu fiquei preocupada comigo. Eu fiquei preocupada comigo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Limpa as minhas vestes, Jesus. Purifica o meu andar, o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Purifica, meu Pai, me purifica. Irmãos, é sério, eu estou falando isso da mais pura verdade. Eu comecei a orar por mim, pela minha vida espiritual. Falei, Senhor, me guarda, me cobre. Senhor, me limpa, Jesus. Tem misericórdia, me perdoa os meus pecados, perdoa minhas fraquezas, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Jesus. Me limpa por dentro, me purifica, Deus. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Irmãos, diante de Deus, eu tenho orado e eu tenho colocado a mão na minha cabeça. Eu coloco as mãos na minha cabeça e começo a repreender toda seta do mal, todo dardo inflamado. Porque Satanás, ele fica lutando, ele fica assim, ó. O diabo fica assim, jogando seta, jogando dardo. E eu tenho orado. Deus, ele é muito tremendo, irmãos. E, Senhor, guarda a minha mente, cobre a minha mente com teu sangue, Jesus. A minha mente tem que estar limpa, Jesus, para receber do alto as revelações, as visões, o que o Senhor quer que eu fale, Senhor. A revelação da palavra. Deus, limpa a minha mente, limpa o meu coração, limpa o meu ser, Jesus. Não deixa o diabo colocar dúvida, incredulidade, não deixa o diabo colocar sujeira na minha mente. Jesus, o teu sangue, irmãos, Deus é minha testemunha. Eu oro muitas vezes assim. E é o que você que está me ouvindo deve fazer também. Você deve orar pela sua mente.
Porque a mente é um campo de batalha. O diabo não vem atacando direto seu coração, não. Primeiro ele ataca a sua mente. Ele joga uma seta assim, ó. Ele joga aquela seta maligna, aquele dardo maligno assim. Aí você pensa que aquilo tá certo. Aí outra vez ele vem, joga de novo. Daí à noite ele vem, joga de novo. No outro dia ele joga. Então ele fica jogando aquelas setas na sua mente, aqueles dardos na sua mente, aquelas flechas. E você vai absorvendo aquilo. Quando você pensa que não, já desceu para o coração. Quando desce no coração, aí se manifesta o erro, se manifesta o pecado. Porque o pecado, ele dá a luz, ele se manifesta quando desce para o coração. Deus está falando com alguém aqui. Ore sobre a sua cabeça. Ore sobre a sua mente. Peça para Deus tirar os maus pensamentos. Peça para Deus repreender os maus pensamentos. Porque os maus pensamentos é o demônio que joga. As coisas negativas é o demônio que joga. Às vezes Deus manda uma palavra para você. Deus fala, vou trabalhar, vou abençoar, vou operar, vou te dar vitória. Do outro lado vem o diabo. Vem o diabo e joga uma seta. Você não vai conseguir, você não merece, Deus não te perdoa, Deus não te ama. Deus falou de um lado de vitória, do outro lado Satanás fica jogando, dardos, setas. Então, irmãos, você tem que orar pela sua cabeça, pela sua mente. Quando você for orar, coloca a mão na sua cabeça assim, ó, e repreende. Peça a Deus para blindar a sua mente, blindar a sua cabeça. Ora pelos seus ouvidos, porque você escuta muitas vozes. Você escuta coisas negativas por parte de Satanás, voz do diabo e voz de pessoas. Então, ore pelos seus ouvidos, para Deus blindar os seus ouvidos. Irmãos, eu falo para vocês porque eu faço isso. Eu oro pela minha mente, oro pelos meus ouvidos, oro pela minha boca, oro pelos meus olhos. A Bíblia diz para nós não colocar nada desagradável ao Senhor diante dos nossos olhos. Então eu oro, Senhor, unge os meus olhos com teu sangue, Senhor. Eu não quero ver coisas, tira a minha visão de coisas que não te agrada. Tira os meus olhos. Eu oro pelos meus olhos, eu oro pela minha boca. Senhor, não deixa Satanás usar a minha boca. A minha boca eu ofereci em louvor a Ti, para o Senhor me usar. Não deixa, Senhor, o diabo querer usar a minha boca, usar as minhas mãos, usar os meus pés. Irmãos, você tem que consagrar o seu corpo a Deus. Porque não adianta orar, jejuar, e daqui a pouco tá falando palavrão, e daqui a pouco tá xingando esse, tá xingando aquele, tá maldizendo, tá isso, tá... Irmão, não adianta. Então você tem que começar, a limpeza tem que começar por você, no seu corpo. Os pensamentos que o diabo tem jogado na sua mente são pensamentos negativos, são pensamentos malignos. O diabo começa a jogar na mente, ó, tá vendo ela? Ela não gosta de você, ela isso, ela aquilo. Ó, tá vendo ela? Ela falou mal de você, ele falou mal de você. Então, isso, irmãos, é uma luta espiritual. O diabo fica no campo da mente trabalhando. Qualquer seta que o diabo joga na mente, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Tá repreendido. Às vezes eu coloco assim, ó, em qualquer lugar que eu tiver. O diabo jogou uma seta, tá repreendido em nome de Jesus. Não aceito. Não aceito. Entende? Você tem que blindar. Agora as pessoas entram em depressão porque começam a ouvir um monte de coisa. É pessoas, é o diabo, sabe? São setas.
Aí ela vai aceitando, aí vai descendo pro coração. Daqui a pouco ela tá com depressão, tá com síndrome do pânico. Daqui a pouco ela tá vendo vozes, ela tá ouvindo coisa que não tá. Ela começa a ver coisas que não existem. Por quê? Porque já faz tempo que o diabo tá lutando com a sua mente. E você aceitou. Você deixou. Você foi aceitando. Você não pode aceitar isso. Quando vier algo estranho, vozes estranhas, pensamentos estranhos que não tem cabimento, repreende, porque é o diabo. Irmão, é o diabo, porque pela misericórdia de Deus eu tenho o dom de discernimento. Então eu sei discernir quando é a voz de Deus. Eu discerno. A voz de Deus é completamente diferente da voz do diabo. Ainda que ele tente imitar, é diferente. E você sente, e você sabe. Você sabe que a voz de Deus é diferente da voz do capeta. Então, você tem que tomar cuidado com essas vozes que você está ouvindo. Porque, às vezes, você está pensando que é Deus e não é. O diabo joga assim, ó. Ah, você não precisa orar. Orar pra quê? Você não precisa orar. Você não precisa louvar. Louvar pra quê? Ninguém tá te ouvindo, ninguém tá te escutando, ninguém vai receber. Você não é ninguém, você não é nada. Essas vozes que falam isso, é Satanás que tá falando. É o diabo que tá falando. Ah, o que você vai fazer na igreja? Vai na igreja não. Lá não é o teu lugar. Lá ninguém quer te ver não. Bom você ficar fora porque ninguém gosta de você lá. Olha o diabo falando. É o diabo que está falando. Que ninguém gosta de você. É Satanás que está falando. E você está aceitando. Você está aceitando. Então, irmão, isso é tudo. Tudo que vem contrário à palavra que você escuta, por exemplo, agora você está ouvindo essa palavra. Aí vem algo contrário, é o diabo. É Satanás. Por quê? Porque ele não quer que você absorva esta palavra. Ele não quer que você entenda essa palavra. Isso sem contar que o diabo, às vezes a pessoa está lendo a Bíblia e ele faz uma tremenda confusão na cabeça da pessoa, na palavra. A pessoa está lendo a palavra, aí o diabo faz uma confusão na cabeça dela, na cabeça dele, para a pessoa não entender o que leu. Mas o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus tem poder. E eu oro agora por você, Pai, em nome de Jesus Cristo, visita a mente dessa pessoa, visita o coração desta pessoa, meu Pai, blinda a mente, Jesus, os ouvidos, a boca, os olhos, meu Deus, o corpo dessa pessoa contra as hostes espirituais da maldade. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, busca o reino do céu, pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus, e o Senhor diz ainda, meu Pai, para nós nos revestir do capacete da salvação, a espada do Espírito, meu Deus, aleluia, glorificado é o teu nome, Senhor. Visita esta pessoa, meu Pai, blinda os ouvidos dessa pessoa, a mente dessa pessoa. O diabo está lutando com a mente dela. Satanás está lutando com a mente dele. Satanás está lutando. O sangue de Jesus tem poder. Ora aí, irmã. Põe a mão na tua cabeça e ora. Sai, Satanás. Sai da minha mente. Sai, seta maligna. Sai, dardo maligno. Sai, obra das trevas. Saia, saia, saia pelo poder do sangue de Jesus. Ora sobre a sua mente, irmã. Ora sobre a sua boca. Você que tem costume de falar palavrão, você que tem costume de xingar, ora na sua boca, para Jesus guardar as portas da sua boca. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, visita a boca dessa pessoa. Repreende esse demônio que usa ela em palavrão, em xingamento, em coisas que não te agradam, meu Pai. Unge a boca desta pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Unge pelo poder do teu sangue. E que todo mal seja repreendido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a palavra. Vamos nos preparar. E guarda bem essa palavra, irmãos. Porque, olha, Deus não me mostrou essa revelação, essa visão à toa. Vai começar a haver muita coisa dentro das igrejas, dos ministérios, dos templos. Vai começar a haver coisas absurdas. Absurdas. Mas lembre-se, é Deus fazendo a limpeza, tirando o joio, as ervas daninhas, que só contamina, sabe? Só contamina. Então, ainda não é hora de Deus. Enquanto Deus não vem levar a igreja, Ele vai limpar a sua eira. Ele vai fazer uma obra e, pela palavra de Deus, haverá ainda um avivamento sobre o povo de Deus na terra. Haverá ainda um avivamento na fé do povo de Deus antes do arrebatamento. Você sabia disso, irmão? Vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento antes da volta de Cristo. E esse avivamento pode acontecer este ano. Só que antes de haver este avivamento, no meio do povo de Deus, Deus vai fazer uma limpeza. Deus vai fazer uma limpeza. Deus vai limpar a sua eira, a sua casa, a chamada casa de oração. Os púlpitos, os altares das igrejas estão contaminados, estão imundos de sujeiras. E Deus vai fazer a limpeza. E após essa limpeza, aí então Ele vai fazer um avivamento, aleluia, na presença dEle, de todos que o ama de verdade e de coração. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra. Deus seja louvado em nome de Jesus.